Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números e nessa videoaula nós vamos continuar trabalhando com as matrizes. Essa videoaula eu vou falar sobre matriz diagonal, matriz identidade, igualdade de matriz, matriz transposta e matriz simétrica, beleza? Vamos para a aula? Pessoal, começando a nossa aula então, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre matriz diagonal. Imagina assim, ó, toda matriz quadrada de ordem n, então você tem uma matriz A, ela é quadrada de ordem n, isso quer dizer que ela tem n linhas e n colunas. Ela será uma matriz diagonal se cada elemento A e J for igual a zero, desde que o I seja diferente do J. Ou seja, uma matriz é considerada matriz diagonal quando os elementos fora da diagonal principal são todos iguais a zero, tá? Veja que aqui eu tenho a diagonal principal, certo? Todos os elementos fora da diagonal principal são iguais a zero. Nesse caso, nós temos uma matriz diagonal. Vamos ler de novo, ó. Dado uma matriz A, quadrada de ordem n, com A e J igual a zero, para I diferente de J. Ou seja, os elementos A e J, onde I é igual a J, são os elementos da diagonal principal. Se fora da diagonal principal todos os elementos são zeros, então isso quer dizer que nós temos uma matriz diagonal. Só para ficar bem claro, então, eu vou deixar destacado aqui, ó, diagonal principal. Os elementos fora da diagonal principal são zero. Diagonal principal. Os elementos fora da diagonal principal são todos iguais a zero. E se você pegar, por exemplo, esse carinha aqui, ó, só esse aqui para a gente ver, esse carinha aqui seria o elemento B, que está na linha 1 e na coluna 2, ou seja, ele é o B12. Veja que o I é diferente de J, porque o I é o primeiro, o J é o segundo. Tranquilo? Entre essas nós temos uma matriz que é uma matriz muito utilizada, que é a matriz identidade. Veja que a matriz identidade de ordem n, ou seja, tem n linhas e n colunas, é uma matriz quadrada, ela tem a sua diagonal principal composta todas pelo número 1. Então, tudo aqui é 1, ó, na diagonal principal. E fora da diagonal principal, ela satisfaz a condição de uma matriz diagonal. Ou seja, todos os elementos que estão fora da diagonal principal são iguais a zero. Beleza, pessoal? Então, mas veja o seguinte, ó, uma matriz é denominada diagonal se todo elemento A e J com I diferente de J for igual a zero. Todos os elementos fora. Veja que ele não dá nenhum tipo de restrição para a diagonal principal. Se aqui todos os elementos fossem igual a zero, também estaria nessa definição, tá? Mas geralmente os elementos aqui são diferentes de zero. E nesse caso, matriz identidade, uma matriz quadrada de ordem n, onde todo elemento na diagonal principal é igual a 1 e todo elemento fora da diagonal principal é igual a zero. Falamos sobre matriz diagonal então, matriz identidade. Vamos agora para igualdade de matriz. Dá uma olhada aqui, ó. Igualdade de matriz. Dado a matriz A igual. Aí aqui a gente tem que ler assim, ó. Dado uma matriz A que é formado por todo elemento IJ, que tem n linhas e n colunas. E uma matriz B, que é formado por todo elemento que está na posição B e J, que também é formado por n linhas e n colunas. Veja que essas matrizes aqui, ó, são matrizes do mesmo tipo, ou seja, tem a mesma quantidade de linha e a mesma quantidade de coluna. Só podemos falar em matrizes iguais, igualdade de matriz, quando elas são do mesmo tipo, mesma quantidade de linha, mesma quantidade de coluna, uma em relação à outra.
E quando que duas matrizes serão iguais? Quando todo elemento da matriz A for igualzinho ao elemento da matriz B, guardada a posição, tá? Então, na mesma posição da matriz A, você vai encontrar um elemento na matriz B e esses elementos têm que ser iguais para a gente falar de igualdade de matriz, tá? Então, isso aqui é em todo elemento IJ, beleza? Continuando, ó, exemplo. Eu quero determinar, ó, x e y de modo que essa matriz aqui seja igual a essa, tá? Então, nós temos a igualdade de matriz. Aí você lembra, duas matrizes são iguais quando os elementos correspondentes delas forem iguais. E, além disso, elas têm que ser do mesmo tipo, quantidade de linhas e coluna. Essa primeira matriz é do tipo 1, 2, 3. 3 linhas por 2 colunas. A outra também, 3 linhas e 2 colunas. Então, elas podem ser iguais. O primeiro elemento, o A11, é igual ao B11. O A21 igual ao B21. O A31 igual ao B31. Tudo certo até agora. Aqui é primeira linha, segunda coluna. O A12 tem que ser igual ao B12, ou seja, x obrigatoriamente tem que ser igual a 3. Continuando, o A22 tem que ser idêntico ao B22, tá certo? O A32 tem que ser igual ao B32. Consequência, y obrigatoriamente tem que ser 7. Beleza, pessoal? Então, duas matrizes são iguais quando os elementos correspondentes nas suas posições também forem iguais. Falamos, então, sobre igualdade de matriz. Vamos para a matriz transposta. Dá uma olhadinha aqui, ó. Dada uma matriz A, formada pelos elementos A e J, e essa matriz tem M linhas e N colunas, a sua matriz transposta é indicada pela letra T aqui, ó, a transposta, ó, tá vendo? Tem um Tzinho ali, ó. Beleza? Tem um Tzinho. Então, a matriz A e a matriz A transposta. A matriz A é formada por todo elemento A e J. A sua transposta é formada por todo elemento JI. Veja que você mudou a ordem linha e coluna, beleza? Aqui tinha N linhas e N colunas. Aqui ao contrário, você tem N linhas e M colunas. Então veja que a matriz transposta troca linha por coluna da sua matriz original. Eu deixei um exemplo aqui, ó. Você tem a matriz A formada pelos elementos 6, 9, 4, 2, 1 e 0. Essa aqui é a matriz do tipo 2 por 1, 2, 3. 2 por 3. Essa matriz aqui é do tipo. Agora eu quero calcular a sua transposta. Eu quero determinar a matriz transposta. Então vamos fazer uma setinha aqui e dizer o seguinte. Ficou horrível, né? Essa aqui vai ser a matriz A. Se eu quero transposta, letra T em cima. A transposta. Beleza? Quem seria a matriz A transposta? Veja que se essa matriz tem 2 linhas e 3 colunas, a outra matriz vai ser o contrário. Ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. Por quê? Você vai pegar a primeira linha e transformar ela em coluna. Primeiro termo fica em cima, ó. Vou colocar para baixo. 6. Depois 9. Depois 4. Primeira linha virou primeira coluna. Segunda linha vira segunda coluna. 2, 1, 0. Beleza, pessoal? Então, a matriz transposta, basicamente, você troca linha por coluna. O que é linha vira coluna e o que é coluna vira linha. Só que, antes de passar para a matriz simétrica, vamos pegar um elemento aqui, ó. Vamos pegar esse elemento aqui, ó. O elemento 1 da matriz A, ele está na posição primeira linha, segunda linha. Ele está na posição segunda linha, 1, 2. Segunda coluna, ele é igual a 1.
Esse elemento que eu escolhi não é um bom exemplo. Eu vou apagar ele e escolher outro, tá? Vamos escolher o elemento... Deixa eu apagar aqui com o dedinho. Vamos escolher o elemento 2 aqui, então, ó. O 2 vai ser melhor. Veja que o 2 está na segunda linha e primeira coluna. Então, o elemento da segunda coluna, da segunda linha e primeira coluna é 2. Vamos ver na transposta onde está o 2. O 2 está aqui, ó. Então, aqui eu vou colocar também elemento A. Vou colocar um Tzinho aqui para dizer que é o elemento A da sua transposta, tá? Mas não precisa desse Tzinho aí, não. Ele está em que posição? Ele está na primeira linha e segunda coluna. O elemento 2, na matriz transposta, está na primeira linha e na segunda coluna. Veja que na definição, a matriz A tem o elemento A e J. A matriz transposta de A tem o elemento AJI. Ou seja, eles mudaram de posição. Perfeito? Veja que aqui era A21 e aqui virou A12. Então tem muito exercício que envolve esse conceito de matriz transposta, que você troca a linha e a coluna do elemento, beleza? Além de trocar a quantidade de linha e de coluna da própria matriz. Tá, aí aqui eu coloquei matriz simétrica. É só a definição bem tranquila de matriz simétrica. Quando uma matriz recebe o nome de matriz simétrica? Uma matriz é simétrica quando ela, vamos supor uma matriz A, você tem uma matriz A, ela só vai receber o nome de matriz simétrica quando ela for exatamente igual à sua transposta. Se você pegar uma matriz A, fazer a transposta dela e obter a própria matriz A, então você tem uma matriz simétrica. Deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês. Vamos fazer aqui, ó. Eu vou construir aqui uma matriz A, que ela vai ser a matriz identidade. 1, 0, 0, 1. Beleza? Essa aqui é a matriz A. Agora, lá no outro espaço, eu vou achar a transposta dessa. Então, vamos lá, ó. Vou achar a transposta de azul. Vamos mudar a cor. Azulzinho aqui, ó. A transposta. O que eu tenho que fazer? Pegar a primeira linha e transformar em primeira coluna. Então, fica 1, 0, só que em forma de coluna. 1, 0. Agora, eu tenho que pegar a segunda linha e escrever em forma de coluna. Então, fica 0, 1. 0, 1. E achei a transposta. Agora, dá uma olhada aqui. A matriz A é 1, 0, 0, 1. A matriz A transposta é 1, 0, 0, 1. Ou seja, a matriz A é igual à sua transposta. Então, a matriz identidade é uma matriz simétrica porque a matriz é igual à transposta dela mesma. Beleza? Pessoal, com isso, então, terminamos esses tópicos aqui. Estamos definindo todos os tipos de matrizes, todas as definições de matriz, para no futuro a gente começar a resolver vários exercícios com matrizes. Beleza? Bons estudos, um abraço e até mais. Fui!